Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos dar início hoje à nossa leitura diária. Nós temos lido aqui diariamente cada porção da palavra e estamos nos aprofundando, tentando entender um pouco mais sobre a palavra do Senhor, tá? Nós estamos em Gênesis 10, ontem nós lemos o versículo 1 e hoje nós vamos ler o versículo 2 até o versículo 5, tá bom? Então pegue sua Bíblia comigo. Como eu sempre falo, né? Todas as vezes que você for assistir esse vídeo, não só assista, pegue a sua Bíblia, confirme a leitura que está na sua Bíblia, tá bom? Gênesis 10, versículo 2. Nós lemos ontem o versículo 1 que fala: são essas as gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Então, eu falei ontem aqui, né, que o que nós sabemos é que eles eram casados porque foram salvos eles e suas esposas. Mas até então não falava-se de filhos, então eles não tinham filhos antes do dilúvio. Eles foram os responsáveis por povoar a terra pós-dilúvio. E aí no versículo 2, os filhos de Jafé, filho de Noé, foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Versículo 3. Os filhos de Gomer foram, e aí os filhos de Gomer, que é filho de Jafé, que é filho de Noé. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã, quem foi Javã? Filho de Jafé, que foi filho de Noé. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Esses repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada um segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Ontem eu comentei aqui com vocês, né, referente à Torre de Babel, que está lá no capítulo 11, né, e em que toda a terra, lá no versículo 1, toda a terra havia apenas uma língua e só uma maneira de falar. Então ontem aqui eu comentei com vocês que quando Moisés vai relatar esses escritos, né, ou descrever, escrever, enfim, ele coloca o capítulo 10 antes do 11, porém a sequência cronológica é ao contrário. Eles se separaram após a Torre de Babel, tá? E depois quando a gente for ler a gente vai entender um pouquinho melhor. E aí aqui eles se separam, e aqui no último versículo que nós lemos, no 5, diz assim bem claramente: eles se separam, se repartiram entre suas nações, cada um em sua língua, segundo as famílias em suas nações. Então, como fala aqui que cada um se separou conforme a sua língua, como que eles se separaram conforme a sua língua se eles só falavam uma língua? Então, por isso que foi depois da Torre de Babel. Como eu disse aqui ontem, Moisés provavelmente fez questão de colocar aqui, porque ele já estava falando sobre Noé, e ele tinha acabado de falar sobre a maldição de Canaã, né, filho de Cã, e as bênçãos de Jafé e de Sem. Então, provavelmente ele quis dar sequência para mostrar para nós como que aconteceu esse desenvolvimento dessas famílias, referente a uma pessoa que é obediente ao Senhor, duas, né, no caso foram os dois filhos, e o que quis mostrar a vergonha do pai. Então, aqui mostra como que se desenvolveu, né, como que aconteceu o desenvolvimento dessas famílias. O que eu vou mostrar para vocês hoje, o jeito que eu estudo para ficar um pouco mais fácil de entender as genealogias. Eu comecei lá na genealogia de Adão, vou até mostrar para vocês aqui na minha Bíblia mesmo. Eu colei aqui, vou mostrar para vocês como eu faço para vocês também poderem ter a oportunidade de fazer para facilitar o estudo de vocês. Então, ó, se vocês quiserem até tirar um print aí da tela, não sei se vai ficar tão visível, mas quem quiser depois me pedir, aí eu mando para vocês a genealogia de Adão, tá? Então, aqui em cima, né, vem aqui Adão, Caim, Abel e Sete. E aí a genealogia de Caim, Abel, que teve um tempo curto aí na Bíblia, e a genealogia de Sete. E aí lá embaixo, não sei se eu consigo mostrar aqui, vem Noé, Sem, Cã e Jafé, tá? Então aqui eu colei na minha página da Bíblia, eu coloquei um adesivinho aqui,
e colei na minha parte que vai falar sobre a genealogia, para facilitar o meu estudo. Porque aí toda vez que eu precisar, tá aqui mais fácil, de uma forma mais simples de eu entender, tá? Então, por que eu tô mostrando para vocês? Porque eu fiz isso hoje de novo, com um pedacinho, porque nós estamos numa genealogia um pouco grande, com um pedacinho da genealogia de Jafé, né? Com um pedacinho dos filhos de Noé. Então, eu fiz a de Jafé hoje. Aí eu vou deixar aqui, ó, se você quiser tirar um print, eu acho que dá, tá? São nomes importantes e que, assim, a gente só consegue entender quem foi o filho de quem se a gente fizer de uma forma assim. Porque aí começa a falar na Bíblia uma sequência, como eu disse ontem, a gente não pode ler por ler. Ah, que o filho do filho do filho do filho, a gente não entende nada. Então, aqui fica um pouco mais fácil, ó, os filhos de Jafé, filho de Noé. Então, ele teve esses filhos. E na Bíblia fala sobre os filhos desses dois filhos aqui, tá? Então, futuramente, provavelmente, em algum lugar aí, a gente vai conseguir entender um pouco melhor por que fala sobre esses em especial, tá? Assim como na genealogia de Cã, já vi alguns detalhes aqui mais pra frente. E por que foram citados, tá? Então, se você fizer dessa forma, fica um pouco mais fácil o seu estudo. Pelo menos pra mim, tem me ajudado, né? Como eu disse, a gente tem aprendido aqui juntos, né? Então, isso aqui tem facilitado. Eu tenho Bíblia de estudo que é Anote, mas eu confesso que aquele pedaço ali pra mim, que eu gosto de escrever muito, fica pequeno. Então, eu tô fazendo dessa forma. Coisas importantes como genealogia, eu aprendi a fazer assim. Tem me ajudado bastante, tá? Eu tô mostrando pra vocês, caso vocês queiram, né, colocar aí na Bíblia de vocês também, tá? Então, aí aqui nós temos os filhos de Jafé, aí nós temos Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Do jeito que a gente leu aí na Bíblia, às vezes fica um pouco misturado os nomes. E aí a gente acaba não entendendo quem é o filho de quem e o que aconteceu. Enfim. Então aí na frente, depois eu coloquei Gomer, os filhos que falam, que fala aí de Gomer, e os filhos que fala de Javã, que são esses aqui, tá? Então eu fiz assim de forma mais organizada para mim poder me achar depois e conseguir entender um pouco mais. Porque é um pouco complicado algumas partes, tá? Partindo daí, no capítulo 10, nós descobrimos como que as nações se espalharam por diferentes regiões da Terra, cada uma conforme a sua própria língua e cultura. Daí nós temos a confirmação que isso ocorreu depois da Torre de Babel, que nós vamos ler um pouquinho mais pra frente. Quando a gente ler a Torre de Babel, e a gente vai voltar aqui, vai explicar novamente, a gente vai entender, vai ficar um pouco mais claro, tá? Eu não quis sair da sequência porque, assim, a gente tinha acabado de ler sobre a bênção e a maldição. E aí, essa parte é muito importante, da gente saber o que aconteceu com eles, tá? Então, além disso, no capítulo 10, destaca a continuidade da história da Bíblia pós-dilúvio. Ou seja, o dilúvio que destruiu toda a humanidade que vivia no pecado e que Deus achou graça em Noé e na sua família, né? Como eu disse aqui, nós vamos ver muitos casos aí de destruições em que a família não foi poupada. Nós vamos ver muitos casos aí, né? Que Deus salvou um e não salvou outro, enfim. Então, quando eu falei aqui com vocês que a família dele foi salva, provavelmente essa família era uma família que vivia ali os preceitos, as coisas que agradavam a Deus, né? E esse capítulo nos mostra que a vida continua a prosperar na Terra. E o desejo de Deus em permanecer com sua promessa, em preservar a humanidade e dar-lhe uma nova chance de viver em retidão. Como eu falei, todos estavam pecando, todos estavam fazendo aquilo que desagradava a Deus. E no meio de todo esse povo, Deus achou Noé. Deus estende favor, né, a Noé, e porque ele encontra nele um homem íntegro, justo e que andava com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. E então, no meio disso tudo, Deus salva, né, Noé e sua família. A partir de Sem, Cã e Jafé, podemos traçar as origens de várias civilizações antigas e dar significado a vários acontecimentos. Então, no decorrer da nossa leitura, a gente vai começar a encaixar algumas pecinhas aí no lugar. E vai começar a entender algumas coisas, né? Por exemplo, a bênção que Jafé recebeu foi que Deus engrandeça Jafé e que ele habite nas tendas de Sem. Então aí, eu queria trazer isso hoje, mas eu acho que vai confundir um pouco a nossa cabeça. Lá na frente, no Novo Testamento, vai falar sobre essa parte aqui,
só que de uma forma mais geográfica, digamos assim. Deus engrandeça Jafé e que ele habite nas tendas de Sem. Então vai falar sobre um evangelho que habitou naquelas regiões em que estava Sem. Então vai falar exatamente sobre partes geográficas em que Jafé habitou nas tendas de Sem. Então lá na frente a gente fala sobre isso quando a gente finalizar aqui, porque essa parte vai demorar um pouquinho aqui pra gente seguir. E aí a gente volta e vai explicando parte a parte, porque a gente vai aprendendo um pouquinho a cada dia. A palavra do Senhor se renova todos os dias. Começando em Jafé, o texto nos apresenta uma lista com seus descendentes. Esses nomes nos oferecem uma visão da população que se espalhariam por regiões, como a Europa e a Ásia Menor. Então, no caso de Jafé, a população se espalhou para a Europa e para a Ásia Menor, tá? Nessa lista estão excluídos os Medos, que era o Império Medo, que se moveu da Ásia Central para a região que hoje é o Irão. Então, é bem geográfico mesmo. Para quem ama geografia, mergulha aí com força nisso. Esses estudos que vai dar super certo. No meu caso, não sou uma amante da geografia, estou me esforçando. E nós vamos aprendendo aqui juntos, tá? Então, assim, não sou amante da geografia, então eu não vou conseguir trazer muitas informações geográficas, a não ser que Deus me ilumine para isso, tá? Então, orem por mim em nome de Jesus. E então aí nessa lista tem os medos, os gregos, alguns que se estabeleceram na Itália e outros que ocuparam o sul da Espanha. Então esse pessoal aí que habitou pela Europa e Ásia, tá? São os filhos de Jafé, tá? Então por isso que eles se espalharam. Então ao decorrer, né, da nossa leitura, a gente vai ver que eles realmente se espalharam mesmo. E para que acontecesse o desenvolvimento de toda uma descendência, de toda uma geração, era necessário que eles se espalhassem, né? Se eles ficassem ali todos grudados no mesmo lugar, uma que não ia caber mais eles daqui a pouco, porque eles foram crescendo, e outra que foi necessário depois da Torre de Babel, quando realmente as línguas foram modificadas. Então aí a gente vai passar a entender um pouco melhor sobre isso. Deus mudou a língua do povo e ninguém entendia ninguém. Como hoje, se a gente for num outro país, a gente acaba não entendendo o que eles falam, a não ser que nós estudamos aquela língua, né? E assim aconteceu naquela época. Jafé é um dos filhos de Noé salvos, sobreviventes do dilúvio. Na época do dilúvio, ele era casado, mas não tinha filhos. No pós-dilúvio, sabemos que Jafé é um dos irmãos que foi abençoado por Noé por cobrir a sua vergonha em Gênesis 9:27, como eu li aqui com vocês. Noé abençoou esse filho, porque, como eu disse aqui para vocês anteriormente, Jafé e Jafé e Sem, eles conheciam o pai, eles tinham intimidade com o pai. E quando nós temos intimidade com alguém, a gente sabe o que aquela pessoa é capaz ou não de fazer. Então eles viram que aquele erro do pai de se embriagar não foi proposital. Eles sabiam que aquilo foi um erro, o pai caiu, o pai errou e tá tudo bem. Então eles não escandalizaram com aquilo. Quando nós não conhecemos verdadeiramente uma pessoa, qualquer coisa que ela faça pode ser que nos assuste. E isso é muito grave, porque a gente tem que vigiar muito. E hoje, assim, a gente vai finalizar essa nossa reflexão, né? Pensando sobre isso mesmo. A que ponto nós conhecemos a Deus? Sabe? Porque pode ser que algumas coisas tenham acontecido na nossa vida e que nós estamos tão escandalizados porque nós não temos intimidade suficiente com Ele para saber o que Ele faria ou não. Então, assim, que hoje nós possamos aumentar, estender o nosso relacionamento com o Pai. Esses filhos cobriram a vergonha do Pai, foram abençoados. A sua geração foi uma geração frutífera, uma geração próspera, porque eles foram abençoados pelo Pai. E eles foram abençoados porque eles conheciam o Pai. E eles sabiam o que o Pai faria e o que o Pai não faria. Eles sabiam que aquele erro, aquele pecado, aquela coisa errada que ele fez, não condiz com quem ele era, né? Então, aí eles cobrem aquela vergonha do Pai porque eles conheciam. E nós, a que ponto temos conhecido o Senhor? A que ponto nós podemos falar, não, eu tenho certeza que isso é obra de Deus. Não, isso não é obra de Deus na minha vida. A que ponto nós estamos, né? Nós podemos dizer ou pensar sobre isso. Então, que nós tenhamos a visão ampliada,
Que o Espírito Santo renove em nós força, que renove a nossa sabedoria, que nos dê entendimento das coisas do Senhor, que possamos nos aprofundar cada dia mais em conhecê-lo. Nós precisamos ter intimidade com o Pai. Isso é fundamental na nossa vida. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia de vitória e que amanhã, com a graça de Deus, se assim Ele permitir, estaremos aqui novamente para glorificar o nome dEle e conhecer mais da palavra. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida.